Então, pessoal, a gente viu, né, as posições relativas de três planos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre perpendicularismo de retas e planos, tá? Para falar disso, a gente precisa primeiro falar de ângulo entre duas retas. Como que a gente define o ângulo entre duas retas? Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Ó, lembrando que a gente está no espaço, então o que pode acontecer? A gente tem três posições para duas retas no espaço. Então aqui, ó, primeiro, se elas forem paralelas, né? Que a gente pode pensar que o ângulo é zero. Bom, a gente tem a situação que elas são concorrentes, né? Bom, aqui uma reta R, uma reta S, então eu consigo calcular o ângulo, digamos aqui, θ, entre essas duas retas. Eu vou definir isso aqui porque eu pego os três pontos aqui e calculo esse ângulo aqui, né? O ângulo posso pensar aqui desse vértice do triângulo, o menor deles, né? Porque aqui na verdade eu tenho dois, né? Tem esse e tem o suplementar dele, né? É sempre o menor. O problema é no terceiro caso com as retas reversas, né? Então, digamos, eu tenho uma reta R aqui e uma reta S aqui. Como que eu calculo o ângulo entre essas duas retas? Né? Aqui como calcular o ângulo entre retas reversas. Vamos ver isso. Bom, esse argumento que eu vou colocar, ele vale também para retas concorrentes, tá? Então ele vale para calcular um ângulo entre duas retas que não são paralelas, né? Então, vamos pensar aqui, vou colocar a definição, tá? Ou seja, RS, duas retas. Aqui, tá vendo que para paralela eu coloquei que é zero, né? Mas na verdade, essa definição vale para qualquer uma delas, tá? Ó, para determinar o ângulo entre essas retas, lembrando que eu estou no espaço, né? Tome ou escolha, faz, né? Escolha um ponto qualquer do espaço, ponto A, vou chamar aqui ponto A, qualquer do espaço, e retas R' e S', passando por A, e paralelas a RS, respectivamente. E paralelas a RS, respectivamente. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Bom, tenho lá, aí aqui pode ser reverso, pode ser o que for, né? Não tem problema não. Peguei lá duas retas no espaço, R. Vou colocar o caso mais, digamos, que a gente... Mesmo paralela também a gente coloca é zero, mas a gente tem que pegar paralela a ela passando por um ponto, né? Como elas são paralelas, eu vou ter uma só, né? Então, mas digamos que eu tenho aqui, ó, RS, né? E eu peguei aqui um ponto A. Ponto A aqui no espaço. E vou pegar retas
passando por A, paralela a R, paralela a S, tá? Ó, R', e S'. Observe que R' e S', elas são concorrentes nesse ponto, então eu tenho definido aqui o ângulo entre elas, tá? De geometria plana. Bom, ok, consigo determinar ou definir o ângulo entre duas retas. Tem só um porém aqui, ó. Observe que eu estou pegando aqui um ponto A qualquer. Será que se eu mudar e pegar outro ponto, eu vou ter o mesmo ângulo? O que eu estou querendo dizer com isso? Será que isso é uma boa definição? Ou será que o ângulo definido nesse formato para retas no espaço, ele é bem definido? Então, isso que a gente tem que mostrar, né? Então, vou colocar aqui. Então, vou colocar aqui, essa forma de calcular o ângulo entre as retas RS está bem definido? Não sei se vocês perceberam que eu tenho um problema aqui, ó. Né? A hora que eu defini desse formato, peguei um ponto A qualquer. Aqui, ó. Escolha um ponto. Bom, e se eu escolher outro? Será que o ângulo entre as duas paralelas aqui, RS, vai ser o mesmo? Se eu mostrar isso, está bem definido o problema, né? Essa pergunta. Ou seja, se tomarmos outro ponto, observe que a R' e S', a partir do momento que você fixa o ponto, elas são únicas, né? Eu tenho uma reta aqui, um ponto, eu tenho uma única paralela a ela, passando nesse ponto. Então, beleza? O problema é o ponto, o problema não são as retas, tá? Outro ponto. A linha E, R duas linhas, paralela, estou colocando interseção, desculpa, paralela a R. E S duas linhas paralela a S, então o ângulo, tá vendo? A R duas linhas e S duas linhas também vão ser concorrentes. O ângulo entre R duas linhas e S duas linhas é igual ao ângulo entre R' e S'. Tá vendo? Porque, né, tô falando agora, se eu pegar um outro ponto ali e calcular o ângulo entre essas duas paralelas aqui, paralelas a R e a S, será que esse ângulo aqui vai ser o mesmo? A gente vai ter que provar isso que com essa definição é o mesmo, tá? Ó, de fato. O problema aqui é um problema no espaço, né? Mas a gente vai considerar dois casos, tá? Ó, se o A', vou só para fixar a anotação, eu vou escrever o plano, né? O plano, planta não, nossa, o que é isso? O plano que contém a R' e S' será denotado por... Vou colocar uma terna aqui, senão eu vou ter que ficar escrevendo toda hora isso aqui, ó. A R', S'. Vou chamar isso aqui de um plano alfa. E o beta
para mim vai ser o que contém o A', o R duas linhas e o S duas linhas. Tá? Então, vai ser esse outro plano aqui. Tá? Então, agora sim eu vou quebrar em dois casos. Se o A' pertence a alfa, pertence a esse plano alfa aí. Tá? E depois se ele não pertence, claro. Né? Então vamos fazer aqui um esboço do que está acontecendo. Você tem aqui, só lembrando, né? O ponto A. Eu vou fazer as retas, depois eu ponho o ponto, que eu acho que é mais fácil. Ó. Desculpa. Tem aqui a reta R', né? A reta S' e o ponto A, né? Aqui, ponto A. Então, bem, eu estou supondo que o ponto A' está nesse plano, né? Que você tem, digamos aqui, ó, plano. Opa. Plano aqui, ó. Alfa, né? Então, eu estou supondo que o A' está nele nesse primeiro caso, né? Vou fazer até em vermelho. Ó, então, supor que eu tenho aqui o A' aqui, ó. Eu vou colocar o A' aqui mais perto, tá? Só para ficar mais fácil para a gente visualizar as coisas, mas pode estar em qualquer lugar, né? No plano. Então, digamos que o A' esteja aqui. Né? Bom, observa que eu estou com uma reta R, duas linhas, paralelo a R. Então, ela é paralela a R'. Essa reta R', R duas linhas, são todas paralelas à reta R. Aqui a mesma coisa. A reta S duas linhas é paralela. Ai. Deixa eu arrumar aqui, ficou ruim. Ó, S duas linhas é paralela à reta S', porque ambas são paralelas a R. Vou até colocar aqui, ó, R', ela é paralela a R duas linhas e S' paralela a S duas linhas. Bom, aí aqui a gente como que eu preciso concluir o quê? Preciso concluir que este ângulo aqui, ó, é congruente a esse aqui, né? Tem a mesma medida. Mas isso é fácil, né? Ó, por exemplo, se eu pôr aqui, ó, pegar, digamos, uma reta aqui, ó, que intercepta R' e S'. Não, na verdade, qualquer reta que intercepte as duas, né? Que não seja paralela a nenhuma das duas. Por exemplo, essa reta T aqui, ó. Se eu for olhar aqui, eu tenho um triângulo. Eu tenho no ponto A, no ponto B. Vou chamar aqui o ponto C. Essa reta aqui também intercepta R duas linhas e S duas linhas. Porque se ela intercepta R', intercepta qualquer reta paralela a ela. Vou chamar aqui o ponto D, ó. D, aqui o ponto E. Ó. Então, se a gente for olhar os triângulos BAC, ó, os triângulos BAC e a linha D, isso aqui são semelhantes. Ah, por quê? Ó, se a gente for olhar aqui, ó, essa reta T, ela intercepta as paralelas, então ó, esses ângulos aqui ó, são correspondentes. Certo? Esse aqui também, ó. Esse é correspondente com este aqui, ó. Bom, se eu tenho dois ângulos aqui ó, congruentes a outros dois, o terceiro é congruente, porque é a soma dos ângulos internos no triângulo dá 180. Tá vendo que a gente está no plano? Tá? Então, se eles são semelhantes, acabou, né? Então, aqui, portanto, né, no caso, né? Ó, portanto,
né, os ângulos B, A, C e qualquer outro, e a linha D são isso aqui congruentes. Vou escrever melhor isso aqui. São congruentes, tá? Vou usar esses 3 tracinhos aqui para eles dizer que quando eles são congruentes, senão eu vou ter que ficar escrevendo muita coisa. Aqui. Congruentes. Então, bom, a gente já viu que quando o A' está no mesmo plano, beleza. Agora pode acontecer se o A' não estiver no mesmo plano, né? Então, aqui, deixa eu ver só como que eu coloquei, né? Aqui, se a linha pertence a alfa, agora vamos considerar se o A' não pertence a alfa. Vocês vão ver, a gente vai usar algumas semelhanças de triângulo aqui, mas isso aqui é basicamente semelhança de triângulos que a gente vai usar, tá? Ó, então, se o A' não pertence a alfa, então vamos colocar ele aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui, ó, o A, né, tenho R', S'. Vou colocar ali aqui o A' aqui em cima, só para ficar mais fácil da gente fazer, né? Ó, A'. Aí agora a gente tem o... Deixa eu pegar outra cor. Eu tenho a R, duas linhas aqui, paralela a R', e a S, duas linhas aqui, ó, paralela a S', né? É a mesma situação, só que agora eles estão em planos paralelos, né? Bom, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, um ponto. Observe aqui que a linha ela vai determinar uma reta, né? Deixa eu fazer ela aqui, ó, aqui em vermelho, ó, né? 2 pontos determinam uma única reta. Obviamente eles são diferentes, porque o A' não está em alfa, não tem que ser como ser igual a A, né? Peguei a reta aqui, ó, a reta T, que passa por A' e por A. Nessa reta eu vou escolher um ponto, tá? Ponto qualquer aqui, ó, vou chamar de ponto O. Peguei um ponto O. Bom, então, acho que eu estou falando aqui a construção, mas eu acho que é bom, depois eu descrevo. Vamos pensar aqui um pouquinho. Depois eu descrevo a construção e a gente vou colocar aqui do lado. Então, vamos fazer isso, né? Aqui, ó, seja T a reta que contém A, ou a reta determinada, né? A e a linha. Tome um ponto O na reta T. Eu poderia ter pego aqui, poderia, só que aí fica mais difícil de enxergar, mas assim, as propriedades que eu vou provar aqui, elas valem independente de onde que tiver esse ponto, tá? Bom, eu vou escolher aqui também em S' um ponto aqui x qualquer. E vou tomar um y aqui, ó, em R', tá? Então, seja x pertencente a S' menos o ponto A, né? Não quero que seja o ponto A porque eu não quero que esteja nessa reta vermelha, né? Eu quero que isso aqui vai determinar para mim um plano. E y pertencente a R' sem o A. Né? Bom, então peguei aqui, né? Você tem o x, o O e o A, ele determina um único plano. Como essa reta, essas duas linhas, vou chamar isso aqui, vou dar um nome também, tá?
Vou chamar de gama igual plano determinado por x, a e o. Gama, chamar aqui de sigma, o plano determinado por y, a e o. Tá? Então, esses três aqui, ó, esses 3 pontos determinam um único plano, né? Cada um deles aqui. Bom, se eu for pegar aqui, ó, a reta que passa por x e por o, vou pegar a reta aqui, que passa por x e... Opa! E por o. Só aqui alertar que, observa que essa reta S duas linhas, ela está nesse plano aqui, ó. Por quê? Vamos pensar aqui, ó. O ponto A' está nesse plano, porque o ponto A' ele está no segmento AO. O segmento AO está nesse plano. No segmento não, tá nessa reta aqui, AO, na reta T, né? Se a linha está na T e a T está contida nesse plano, então a linha está nesse plano. E S duas linhas, ela é paralela a S linha. Então, S duas linhas e S linha determinam um único plano. Se eu tenho um ponto de S duas linhas que está nesse plano, e essas duas retas são paralelas, elas têm que estar no mesmo plano. Senão eu teria aqui dois planos, um plano contendo x, a e a linha, e outro plano contendo o x, o a e S duas linhas, dois planos distintos, né, paralelos com um ponto em comum, o a'. Né? Então, só vou alertar aqui, não, é a reta S duas linhas, né, está contido nesse plano. Tá? De novo, por quê? S duas linhas é paralela a S', e tem um ponto em comum com o plano. Né? Lembra que a gente provou para provar que uma reta, se ela é paralela a um plano, né, ela não pode interceptar o plano pelo menos um ponto, né? E tem uma reta no plano que é paralela a ela. Mas aqui não, aqui é uma forma, né? A gente pode determinar o plano por 3 pontos, por um ponto uma reta concorrente e por duas retas paralelas, né? Então, se essa reta S duas linhas e S' determina um plano, e esse plano contém x, a e a linha. Bom, então ele tem que ser o mesmo, porque 3 pontos não colineares determinam um único plano. Tá? Certo. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui vai interceptar a reta S duas linhas num ponto x'. Tá? A mesma coisa vai acontecer para o ponto y, tá? Ó, a hora que eu ligo aqui, ó, a reta que passa por O e passa por Y, isso aqui vai interceptar R duas linhas num ponto Y'. Tá? Então, Y'. Eu vou parar de escrever de verde que tá ruim. Então, ó, o que vai acontecer? Ó? Então, seja x' igual, melhor, né? X' e Y', pertencentes. Bom, qual que é o plano que tem o AR duas linhas? É o beta, né? Deixa eu só ver aqui, o beta, né? A linha R duas linhas, tá? X' pertencente a beta. Obtidos pela interseção. Bom, eu vou colocar aqui da reta, eu vou colocar reta, né? Das retas OX e OY, né, com S duas linhas e R duas linhas,
respectivamente. Tudo bem, então, que elas vão interceptar aqui, nesse ponto, porque se for olhar a reta OX e a T, elas determinam um plano, e a S2' está nesse plano. E ela é paralela a S', então toda transversal, né, toda concorrente a S' também é concorrente a S2'. Né? A mesma coisa para cá, da R' e da R2', tá? Jóia. Bom, agora o que a gente vai fazer, né? Vamos olhar que tem algumas semelhanças de triângulo aqui, ó. Né? Ó, YX, vamos pensar aqui, eu não vou colocar em preto, porque já está em preto, eu vou colocar outra cor. Vamos colocar aqui amarelo. Ó, aqui, ó, eu estou colocando tracejado, mas, ó, isso aqui, ó. Bom, esses triângulos aqui, ó, eles vão ser semelhantes. Vamos ver o porquê. OY. Porque, na verdade, essa reta aqui, isso aqui é paralela a esse, né? E aqui também, né? A distância, deixa eu ver como que a gente vai... Só como que eu vou justificar esse aqui. YX... Y'X'. Tá, vamos ver como que... Quero concluir. Então, isso aqui é paralelo a esse, né? Agora, isso, né? Ah, tá certo. Então, ó, eu vou fazer o triângulo aqui para ficar mais fácil da gente ver, ó. O que a gente tem lá, ó? Agora eu vou fazer ele assim. Ó. Aqui eu tenho X. Aqui eu tenho Y. Aqui eu não sei. Opa. Aqui eu tenho X'. Opa, X'. E aqui eu tenho Y'. E aqui é o O. É porque ele está inclinado aqui, é mais difícil de enxergar, né? Ó, tá vendo? XY, X', e o O aqui. Bom, o XY, ele é paralelo a X', porque eles estão em planos paralelos. Isso aqui eles... eu posso até concluir aqui, né? Usando essas outras. Vamos ver aqui, ó. Como que a gente conclui esse aqui? Ver aqui se por construção a gente consegue garantir, né? Tá, vamos olhar aqui, ó. O XY, ele tá no plano que... Ah, tá. Ele tá no plano... Vamos pensar que ele tá... Bom, vamos voltar lá e pensar um pouquinho, ó. O que a gente acabou de ver de planos? Esse aqui é o que? Se for olhar o R2', o S2' e o A', eles estão no plano beta. O X, o Y e o A, eles estão no plano alfa. Esses dois planos são paralelos, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui no nosso desenho. A gente está com três... deixa eu só comentar aqui. Quem que é o outro plano que a gente tem aqui, ó? A gente tem o plano gerado por O, X, Y. Isso aqui é um plano. Lembra que o X, X' e Y' também está nesse plano. Né? Então, o que está em verdinho aqui, isso aqui é um plano. Está contido um plano. O que está em azul está num outro plano e o que está em preto está em outro plano. Lembrando que o plano que contém as azuisinhas aqui é paralelo aos que contém o preto. Né? Então, a gente está com dois planos paralelos cortado por um plano. Vamos voltar aqui. Opa, primeira parte que a gente viu hoje. Ó.
dois planos paralelos cortados por um plano aqui, ó, transversal. Então, essas retas aqui de interseção são paralelas. A reta aqui que eu não coloquei, deixa eu ver se eu coloquei aqui, né? A concorrente com ambos, tá? Mas elas vão ser paralelas, por quê? Porque elas pertencem ao mesmo plano, o plano gama, né? E elas não vão se interceptar, porque alfa é paralela a beta. Então, ó, uma vai estar aqui, né? Ó, digamos, e a outra vai estar aqui. Elas estão no mesmo plano, porém elas não se interceptam com esses dois planos alfa e beta que são paralelos. Tá? Então, sim, a gente vai ter, tá vendo? Vou estar lá na posição de 3 planos. Eu volto lá, ó. Então, realmente, essa reta aqui, ó, que contém o segmento x' e y' é paralela a essa aqui. Então, a gente olha aqui, bom, isso aqui é paralela a esse, né? Essa é paralela a esse, então você tem esse ângulo aqui, ó, congruente a esse ângulo aqui, ó, congruente a esse, tá? Então, você tem realmente a semelhança de triângulos aí, né? Lembrando que esse aqui é comum, né? Aos dois, ao triângulo menor e ao triângulo maior. Então, o que que a gente tem, né? Então, aqui, ó, por semelhança de triângulos, a gente tem isso aqui, ó, que yx sobre y' x', essa medida, né? Medida do segmento yx sobre a medida do segmento y' x', é igual à medida do segmento OY, OY', que é igual à medida do segmento OX, desculpa, sobre OX'. Bom, olhei para esse. Agora, se eu for olhar aqui de novo, agora eu vou olhar o O, A, né? Esse triângulo aqui, ó, a linha A, O, X, X', X', né? Esse aqui também vai ser esse triângulo, ó, a linha X, X', ó, a X, esses dois triângulos vão ser semelhantes também, tá? Vou colocar aqui, vamos colocar quais são aqui, ó, triângulo, né? Aqui tá do lado, né? Ó. Vou colocar assim, ó, para. Então, esse aqui eu coloquei a semelhança, os outros eu não vou colocar, não. Ó, para os triângulos, ou melhor, os triângulos, para aqui não. Deixa eu apagar isso aqui também. Ó, os triângulos, vamos olhar aqui, ó. Então, o triângulo OA', X', OAX também são semelhantes, tá? OA', X' e OAX são semelhantes. Aquele ali era mais difícil de enxergar, né? Por quê? Ó? Mesma coisa, você tem, ó, o A', X' é paralelo ao AX, eles estão em planos paralelos, né? Esse aqui era mais difícil de enxergar, porque você acabou construindo, né, esses pontos, mas a reta S' é paralela a S, né? Então, esses triângulos são semelhantes, a mesma coisa porque está lá atrás, ó. O, A', Y', O, A, Y, tá? Isso implica, ó, assim, o que a gente tem? A gente tem a relação aqui AY, não, de x primeiro, né? AX sobre a linha X' é igual OA, OA', vou colocar aqui, ó, só para voltar aqui, ó. AX sobre a linha X' é igual OA sobre OA' igual
a OX sobre OX'. E da semelhança dos triângulos. Agora é com y, né? Ó, é o que está aqui atrás. Ó. O, a linha, y', O, a y. Aqui, ó. A linha, y', e O, a y. Temos. Vou colocar lá a y sobre a linha y' igual O A' igual OY, OY'. Então, a gente tem essas igualdades, né? Bom, o que a gente conclui aqui, ó? Portanto, observa que o OA sobre OA', eles estão em todos, né? Ah, cadê? Aqui? Não. OX sobre OX' é igual a OA sobre OA' e é igual a OY sobre OY', né? Então, na verdade, usando isso aqui, ó, eu vou ter que o YX sobre Y'X' é igual ao AX sobre o AX', porque ó, esse aqui é igual a esse, ó, certo? E ele mesmo aqui é igual a esse, então essas duas coisas são iguais. Mesma coisa, ó, tem ó, esse aqui, ó, igual a esse, então também vão ser iguais, né? Então a gente chega nisso aqui, ó, YX, Y'X' igual a AY, a linha Y' igual a X, a linha X'. Né? Tudo isso aqui, ó, para a gente mostrar que, né, que a gente está fazendo, é para mostrar que esse ângulo aqui, ó, é congruente a esse aqui, ó. Tá? Que aí a gente mostra que a definição não depende do ponto, né? Então, vamos ver. O que a gente concluiu lá? Ó, YX. Ah, beleza. O que a gente acabou de concluir, ó? Só pegar aqui para a gente ver. Ó, então eu tenho YX sobre Y'X' é igual a Y sobre a linha Y' é igual a X sobre a linha X'. Então eu estou dizendo que ó, esse sobre esse dá um valor que é igual a esse sobre esse, que é igual a esse sobre esse. Esse, né? Significa o quê? Que os triângulos XAY e X'A'Y' são semelhantes. Porque você tem a mesma razão de proporcionalidade. Ó. Né? Sim. Ó. Os triângulos. Aqui a gente não trabalha com ângulo, né? A gente trabalha com a razão da semelhança do comprimento dos lados. Os triângulos X, AY e X'A'Y' Y' são semelhantes. Tá vendo? Isso aqui é pura semelhança de triângulo, né? Tô falando que é fácil. Tem bastante continha, né? Então, logo, os ângulos XAY e X'A'Y', chapéu aqui, eles são congruentes. Né? Então, lembra, ó, o triângulo XAY, ele satisfaz essa relação. Lado YX sobre Y'X', AY, a linha Y', AX. Ele tem a mesma razão de proporção entre os lados. Né? Então, eles são semelhantes. E aí, com isso, bom, se eles são semelhantes, eu volto aqui. Estes ângulos aqui, ó, eles são congruentes. Lembra que essa aqui é a razão de semelhança, né?
O XA está para o X', A', assim como o AY está para o A', Y', assim como o YX está para o Y', X'. Então, com isso, a gente conclui que, independente do ponto que a gente escolha, a gente tem uma boa definição para calcular o ângulo. Tá? Bem trabalhoso, né? Bom, só para concluir aqui, a gente não tem mais muito tempo, que o que significa as retas serem perpendiculares, né? Então, bom, duas retas que formam um ângulo de 90 graus. Né? Um ângulo de 90 graus é simples da gente construir, né? Envolvendo régua e compasso. É só calcular a mediatriz de qualquer segmento. Tá? Então, assim, a gente consegue alguns ângulos, né? Por exemplo, a gente consegue o de 90, construir com régua e compasso, que é construir perpendicular. O ângulo de 60, que é o ângulo do triângulo equilátero. Aí, se você tem o de 90, você tem o de 60, você constrói o de 30. Né? Mas, por exemplo, um problema impossível é construir um ângulo de 20 graus, né? Que é equivalente a trissecar o ângulo de 60, né? Dividir por 3. Né? Então, mas o de 30 você consegue, porque você usa que 30 é 90 menos 60. Né? Então, esse ângulo aqui a gente consegue definir ele aqui. Né? A gente, como que a gente calcula? Depois eu ponho aqui um esboço. Só definir. Então, duas retas que formam um ângulo de 90 graus são ditas. A gente tem duas situações. Elas são perpendiculares duas retas, vamos colocar nome para elas, né? RS, que formam 90 graus, são ditas perpendiculares se R inter S é diferente do vazio, ou seja, se elas são retas concorrentes, e elas são ortogonais se R inter S for vazio. Elas não se interceptam. Então, elas, no caso, que elas são reversas, né? Então, bom, você tem isso, né? Elas podem aqui, RS, né? Que é perpendiculares e digamos que você tem uma coisa assim. Elas não se interceptam, né? Que está tracejado, tá? E reversas. Mas lembra que a gente consegue calcular o ângulo entre quaisquer duas retas. Basta pegar um ponto e por esse ponto pegar retas paralelas a essas duas retas. Né? A notação que a gente usa aqui, né? R. Isso aqui tanto para perpendicular quanto para ortogonal, tá? Então, retas perpendiculares se interceptam, retas ortogonais não se interceptam. Bom, o que eu estava falando, né, para construir ali, ela é relativamente simples. Como que eu construo, por exemplo, se eu tenho, né, uma reta aqui, deixa eu ir até para a parte de baixo. Se eu tenho uma reta aqui, eu quero uma perpendicular a ela. Só usando régua e compasso, né? Pego dois pontos aqui. Né? Eu calculo dois pontos que estão equidistantes desse ponto e desse. Então, eu faço uma abertura do compasso aqui. Seja mais do que a metade aqui. Pode ser a mesma abertura, pode ser outra abertura, não tem problema. Então eu pego aqui, ó, eu vou ter dois pontos aqui. A reta que passa por esses dois pontos aqui,
ela vai ser perpendicular. Ela é a mediatriz desse segmento aqui, se eu chamar AB, tá? Segmento AB. Por quê? Ó, essa distância aqui, eu pego com a mesma abertura, tá? Só para garantir que é a mesma, pego o compasso com a mesma abertura. Essa distância é igual a essa, porque eu estou no mesmo raio. Aqui também, né? Essa distância aqui, se eu pego com a mesma abertura do compasso, que aqui tem que ser com a mesma abertura, eu achei que não tinha, mas tem que ser. Tá? Então essas distâncias aqui são iguais, aqui você... isso aqui, ó, por exemplo, olhar daqui até aqui, ó, por exemplo, né? Ó. Vamos olhar aqui. Esse ponto aqui, ó, ele é o ponto médio, né? Vamos justificar aqui porque que isso aqui é perpendicular. Vamos olhar. Bom, se eu for olhar esse triângulo aqui, ó, ACD, ele vai ser congruente com o triângulo CBD, porque aqui é um lado comum e os outros dois têm a mesma medida, né? Então, se eles são congruentes, né, que acontece? Vamos olhar aqui essa distância aqui. Eu quero... certo. Bom, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a esse. Esse vai ser igual a esse. Esses quatro que na verdade são iguais, né? Porque ele é um triângulo isósceles. Esse aqui, ó, todo, né? Vai ser igual a esse. Então a gente tem essas propriedades, né? Bom, aí se eu olhar nesse outro formato aqui, ó, né? Olhar o triângulo aqui, ó, eu vou concluir também que o triângulo de cima ele é congruente ao triângulo de baixo. Tá? Ou seja, eu vou concluir que isso aqui, ó, essa medida aqui é igual a essa. E aí, bom, todos eles, né, vão ter essas mesmas medidas aqui, ó. Então, esses quatro ângulos aqui, eles são iguais. Se eles são iguais, como a soma total deles é 360, cada um deles vale 90. Tá? Essa aqui é a ideia. Eu não estou tão preocupado com essa questão do desenho geométrico aqui, não, mas é só para vocês entenderem como que a gente constrói, tá? Não é difícil de construir a perpendicular a uma reta, não. Tá? Mas é a ideia da abertura do compasso, porque o compasso ele mede uma distância. Ok? Então, assim, a gente consegue construir o ângulo de 90, a gente consegue construir o ângulo de 60, né? Que o ângulo de 60 é um ângulo aqui, ó, no triângulo equilátero. Um triângulo equilátero. 60, 60. A gente consegue fazer transporte do ângulo. Eu posso pegar um ângulo aqui e transportar. Aí eu subtraio do 90, eu consigo de 30, né? Então tem algumas formas, usando só regra e compasso, que a gente consegue fazer essas construções. Tá? Por isso que aqui a gente define a perpendicular, né? Vocês vão ver em geometria euclidiana como que constrói, mas é possível, né? Existe esse ângulo de 90, tá? Não é arbitrário um ângulo qualquer, né? Esse aqui a gente consegue construir.